Viver em outro mundo. Capítulo 22. Amadurecimento. Zhao franziu a testa e disse: será perigoso, vovó Merin? Se for perigoso, então não precisamos criar peixes. Peixes não são tão importantes. O importante é sua segurança. Merin sorriu. O mestre pode ficar tranquilo. Nada vai acontecer. Eu sou, afinal, um mago da água de 8º nível. Não é difícil lidar com uma besta espiritual. Vendo o olhar de confiança de Merin, Zhao só pôde assentir. Bem, podemos adiar isso por enquanto. Amanhã, ainda precisamos organizar os escravos e depois procurar um pedaço de terra adequado que possamos melhorar. Merin concordou. Como o clã Buda era nobre, aos olhos deles, a terra era a chave. Mei tentou não interromper enquanto Merin e Zhao discutiam as coisas. Embora ela fosse muito inteligente, ela ainda era muito jovem, ao contrário de Zhao, que viveu na era da informação. Bloqueade e Roqueade, é claro, também não disseram nada durante a discussão. Eles próprios não eram muito inteligentes. O que quer que eles dissesse era equivalente a levar para a lua. Zhao terminou o jantar rapidamente e, depois de uma xícara de chá, voltou para o quarto. Agora que era noite, Zhao estava muito entediado. Não era como se houvesse muitas coisas com as quais ele pudesse brincar por aqui. Em sua vida passada, como um otaku, ele ficava acordado até tarde da noite, mas neste mundo, ele estava tão ocupado durante o dia que se cansava a ponto de não poder esperar para ir para a cama. Mas hoje, ele já havia dormido durante o dia, então agora ele não conseguia dormir. Como estava bem acordado, decidiu dar uma olhada em sua fazenda espacial. Na fazenda espacial, as mudas de milho cresceram e os brotos de rabanete estavam crescendo rapidamente. E, felizmente, não havia insetos por perto. Olhando para aquelas mudas em crescimento, o coração de Zhao ficou um pouco animado. Com a ajuda dessas mudas, ele esperava poder sobreviver neste mundo. Em sua vida passada, Zhao não tinha muita ambição. Ele só queria viver bem. Mas neste mundo, ele não apenas tinha um corpo de Adam, ele também tinha a experiência de vida de Adam. Então ele sabia de seu ódio pelo Império. Depois que a força do clã Buda foi retirada, houve pensamentos de vingança. Mas embora ele tivesse o truque da fazenda espacial, ele tinha uma grande desvantagem. Faltou agressividade. A fazenda espacial era boa para plantar e armazenar coisas, mas ele não podia usá-la para atacar. No continente Arca, havia muitos especialistas fortes, como Merin, o mago, que tinha poder mágico suficiente para matar 1000 pessoas. Comparado a Merin, Zhao era como um bebê recém-nascido, ou mesmo uma formiga. Merin, se quisesse, poderia matá-lo com um único dedo. Por causa disso, Zhao estava obcecado em agir de forma discreta. Se os nobres descobrissem sua habilidade, não hesitariam em matá-lo. Felizmente, Zhao tinha todas as memórias de Adam. Embora Adam fosse ignorante sobre muitas coisas, ele ainda tinha algum bom senso sobre este continente. Zhao não estava com morte cerebral. Se tentasse ser ambicioso demais, sabia que seria o primeiro a morrer se ousasse fazer algo muito alto. Não era como se ele pudesse se tornar um especialista invencível devido ao fato de Adam beber a água do nada. Zhao não podia confiar em nada além de sua fazenda espacial. Mas ele não tinha certeza sobre o espaço porque era algo que ele ganhou de repente. Isso o deixou com medo. Quando você ganha algo de repente, também pode perdê-lo de repente. Isso deu a Zhao um senso de urgência que o manteve pensando em construir seu feudo o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, melhorar o solo do deserto negro também o deixou preocupado. Mesmo que eles estivessem exilados aqui, isso significaria que os nobres os deixariam em paz. Não necessariamente. Esses caras podem enviar pessoas para observá-los, e se eles encontrarem muito movimento aqui, os nobres não aceitarão muito bem. Sentado na fazenda espacial, Zhao sabia que sua única opção era ser discreto. Embora soubesse que o espaço estava cuidando dos rabanetes e do milho, Zhao decidiu jogar um pouco de água sobre eles porque queria cuidar das mudas que representavam suas esperanças. Regar neste espaço foi muito fácil. Com apenas um pensamento, a água espacial da nascente subiu e flutuou sobre a terra, e então a chuva caiu. Depois que a terra lentamente ficou úmida, Zhao parou imediatamente. Ele sabia que derramar muita água pode fazer com que as colheitas apodreçam. Depois de se certificar de que tudo estava bem, Zhao deixou a fazenda espacial. Em seu quarto, olhando pela janela,
Viu que o céu ainda estava escuro. Os escravos tinham ido dormir. Não havia luzes no castelo. Tudo estava tão silencioso quanto a noite. Nesse ambiente tranquilo, o coração de Zhao se acalmou lentamente. Ele sabia que não podia fazer nada supérfluo. Ele tinha que fazer as coisas passo a passo. Agora o mais importante era tentar alimentar mais de 100 pessoas. Ele não queria apenas comida suficiente para sobreviver. Ele queria que todos comessem bem. Responsabilidade era uma palavra que Zhao sentia profundamente. Em sua vida passada, ele nunca teve que enfrentar algo assim. Mas depois de vir para cá, ele agora era pessoalmente responsável por alimentar e vestir mais de 100 pessoas. Esse fardo caiu sobre os ombros de Zhao. Então ele deu cada passo com cuidado, com medo de que pudesse fazer algo errado. Com toda essa responsabilidade, ele não teve escolha a não ser crescer e amadurecer. Depois de ficar quieto ao lado da janela, Zhao voltou para a cama. Mesmo que não conseguisse dormir, ainda podia se deitar, pensando em coisas como a escassez de suprimentos que não podiam ser desperdiçados. Mas acabou dormindo. Um tom soou e uma voz ecoou: "Rabanetes amadureceram. Por favor, colha o mais rápido possível." O tom espacial da fazenda acordou Zhao. Ele sentou-se imediatamente e entrou em sua fazenda espacial e, com certeza, os rabanetes amadureceram. Além disso, o milho agora era tão alto quanto um homem e as espigas de milho basicamente se formaram. Mas Zhao não fez nenhum movimento com o milho. Ele estava esperando o milho amadurecer, porque assim que isso acontecesse, ele teria 1 tonelada de sementes que poderiam ser cultivadas em muito terreno. Em vez disso, ele imediatamente colheu os rabanetes e plantou mais sementes de rabanete depois de comprar uma sacola na loja espacial. Zhao então foi para o milho. O milho estava crescendo bem e as espigas de milho se formaram. Só mais um pouco e eles atingiriam a maturidade. Satisfeito, Zhao deixou a fazenda espacial e voltou para seu quarto. Olhando pela janela, o céu estava levemente claro. Não conseguindo mais dormir, Zhao abriu a porta e saiu. O tempo lá fora estava bom. Já era abril e a manhã estava um pouco fria. Respirando o ar frio, Zhao não pôde deixar de se sentir bem. Como era tão cedo, Zhao pensou em seu corpo. Adam era um nobre que ignorava o trabalho duro, além de muitas vezes se entregar à luxúria e à bebida excessiva. Além de beber a água do nada, seu corpo estava muito fraco. Zhao não queria morrer de uma doença no início de sua vida. Com o clima tão bom, Zhao decidiu correr para se exercitar. Mesmo que ele nunca se torne um especialista, ele poderia pelo menos ser uma pessoa saudável. Enquanto ele corria, os escravos acordaram um após o outro e, quando viram Zhao correndo, ficaram surpresos e se perguntaram o que diabos ele estava fazendo. O corpo de Zhao estava fraco. Ele teve que parar depois de correr uma curta distância porque estava sem fôlego. Depois de desacelerar a respiração, ele voltou para o castelo. Embora tenha corrido apenas um pouco, sentiu-se revigorado. Zhao então entrou no castelo, onde encontrou Meirin, que ficou muito surpresa ao vê-lo vindo de fora. Meirin não achava que Zhao acordaria tão cedo. Ela pensou que ele ainda estava dormindo em seu quarto. Zhao disse olá e depois foi lavar o rosto. Ele então se sentou na sala e esperou Meirin fazer o café da manhã. Viver em Outro Mundo capítulo 23. Atenciosamente depois do café da manhã, Meg saiu para vigiar os escravos que trabalhavam nas minas. Alguns deles estavam vasculhando as montanhas para encontrar árvores suficientes para cortar para que pudessem fazer um barco, porque queriam ver aonde o lago subterrâneo levaria. A própria Meirin se preparou para dar uma boa olhada em volta para encontrar um bom lugar para melhorar a terra. Ela acreditava que a melhoria da terra era uma prioridade. Enquanto a terra mudasse, eles poderiam se estabelecer aqui e viver com esperança. Embora ela não soubesse da fazenda de Zhao, depois de ver como ela poderia melhorar a terra e os 80.000 rabanetes, ela pensou que sua habilidade estava relacionada à agricultura. Meirin era uma pessoa sábia que era rica em experiência de vida, então seu palpite estava bem próximo. Ela decidiu não perguntar a Zhao sobre isso. Zhao foi com Meirin para verificar o terreno ao redor. Era natural para Bloquead e Roquead seguirem atrás de Zhao, mas desta vez Zhao apenas levou Bloquead com ele, enquanto ele enviou Roquead para ajudar Meg a cuidar dos escravos. Meg não deveria estar sozinha enquanto vigiava mais de 100 escravos. Com Bloquead seguindo, Zhao e Meirin caminharam ao longo do sopé da montanha. Meirin, sendo mais velha e magra, tinha um corpo fraco.
Mas Zhao também era o mesmo. Os dois não subiram a montanha porque tinham medo de que isso só se cansasse até que não conseguissem se mover. Esta foi a primeira vez de Meirin e Zhao andando tão longe do castelo. O deserto negro era um lugar estranho, mas de relance, não havia nada para ver. Eles estavam caminhando ao longo da montanha por 3 horas. Com a ausência de qualquer descoberta, parecia tão desolado quanto o esperado. O solo preto ainda estava preto. A terra estéril ainda era estéril. Depois de olhar em volta, Zhao virou-se para Meirin e disse: Vovó Meirin, vamos descansar. Isso é muito cansativo. Meirin também estava cansada, pois era uma maga e não uma guerreira. Seu corpo só era forte o suficiente para fazer algumas tarefas domésticas. Eles encontraram 2 pedras e casualmente se sentaram. Vendo os dois sentados, Bloqueade correu em direção a eles e foi para o lado de Zhao. Mestre, você descansa aqui. Eu vou olhar. Zhao assentiu. Ok, você vai, mas cuide-se e tenha cuidado. Com um grito, Bloqueade virou-se e correu montanha acima. Pela sua aparência, ele não parecia nada cansado. Meirin, sentada em uma pedra, olhou para a grande extensão de terra negra e deu um longo suspiro. Quando ouvimos pela primeira vez que o Império estava nos exilar aqui, ficamos realmente desesperados. Todo mundo sabe que o deserto negro era um lugar de morte. Nada dura muito aqui. E foi bem ao lado do pantano de Carniça. Uma vez que fomos exilados, não podíamos fazer nada. Não tínhamos escolha a não ser morrer aqui. Tendo dito isso, Meirin abaixou a cabeça, seus olhos revelando suas memórias. Quando Gren ouviu a notícia, ele imediatamente trocou todo o dinheiro do clã por alguns suprimentos. Ele queria que tentássemos durar alguns anos. Ele acreditava que se pudéssemos durar apenas alguns anos, poderíamos pensar em alguma forma de ganhar dinheiro. Afinal, não queríamos que o clã Buda morresse em nossas mãos. Meirin parou por um momento ao se lembrar da cena desesperadora. Zhao não disse nada. Respirando fundo, Meirin se virou e olhou para Zhao. Felizmente, o mestre acordou com uma habilidade mágica para melhorar a terra. Agora nossa esperança de reviver o clã Buda depende de você. Gren também disse a Zhao a mesma coisa. Embora isso fosse o que Meirin e Gren esperavam dele, Zhao sabia que realizar tal tarefa seria difícil. Se ele quisesse fazer o clã Buda prosperar novamente, isso significaria que ele teria que enfrentar a pressão do rei e dos nobres do Império Aksu. Mas ele não disse nada disso. Ele apenas acenou com a cabeça e disse: Não se preocupe, vovó Meirin. Vou tentar. Meirin sorriu para Zhao. Deus não quer que o clã Buda morra. Dar ao mestre uma habilidade tão incrível significa que Deus ama o clã Buda e quer que floresçamos. Depois de ouvir isso, Zhao não pôde deixar de rir. Vovó Meirin, deixe-me mostrar algo incrível. Com apenas um pensamento, os dois apareceram na fazenda espacial. Zhao nunca tinha levado Meirin para a fazenda antes, e não era porque ele não confiava em Meirin e Gren. Era porque, além das razões de segurança, havia muitas coisas na fazenda que ele não conseguia explicar para Meirin. E também, Zhao estava com medo. Ele temia que eles de alguma forma descobrissem que ele era um impostor que estava possuindo o corpo de Adam, e que eles o matariam por causa disso. Mas agora ele não estava com medo. Meirin e Gren não duvidariam dele porque ele era a última esperança do clã Buda. Afinal, ele era o único herdeiro do clã Buda. Se os dois o matassem, isso seria equivalente a deixar o clã Buda perecer. Se não houvesse herdeiros em uma família nobre, o título de nobreza seria tomado pelo Império. Meirin ficou em choque no momento em que entrou na fazenda espacial. Sua cabeça virou, olhando para tudo, incluindo os brotos de rabanete e o milho que estava prestes a amadurecer. Esta é a minha habilidade especial, vovó Meirin. Este pedaço de terra pode ser usado para cultivar grãos e vegetais. Não só isso, as culturas cresceriam e amadureceriam mais rápido do que as do lado de fora. Foi assim que consegui chegar a 80.000 rabanetes mágicos em um período tão curto de tempo. Enquanto olhava para a terra, Meirin perguntou: Mestre, os rabanetes mágicos que você tinha, onde estão? Zhao apontou para o celeiro. Dentro, há uma sala que é como um item espacial. Pode conter muitas coisas, não apenas rabanetes mágicos. Qualquer material que eu tenha, posso guardar lá pelo tempo que quiser, e posso sempre tirá-los sempre. Os olhos de Meirin brilharam. Para ser honesta, apenas essa habilidade espacial de celeiro foi suficiente para surpreendê-la.
Zhao continuou, este espaço pode ser usado para melhorar o solo preto do lado de fora com uma mistura de terra espacial e água. Ele então caminhou em direção ao milho. E esta é uma nova safra que plantei. Chama-se milho. Quando amadurecer, produzirá 1 tonelada de sementes, o suficiente para plantar hectares e hectares de terra. Mas, para ser sincero, não sei se esse espaço pode produzir sementes deste milho. Ainda estou testando. E também, os talos de milho podem ser usados como lenha. Esta é definitivamente a planta mais adequada que precisamos cultivar. Merin olhou para o pedaço de milho, os olhos brilhando, entendendo o que Zhao disse. Enquanto o milho amadurecesse, poderia resolver todos os seus problemas alimentares e dar-lhes lenha para usar. Quando encontrarmos um local adequado, primeiro transformaremos 1000 acres de terra e plantaremos o milho. E quando o milho estiver maduro, não precisamos nos preocupar com comida e aquecimento para nossa casa. Além disso, podemos vender magia e rabanetes para ganhar algum dinheiro. Com isso, pouco a pouco, nosso clã Buda se desenvolverá e crescerá. Meirin virou-se para Zhao. Mestre, você não deve contar a ninguém sobre isso. Quantas pessoas sabem disso? Só Bloqueade, Roqueade, e você sabe sobre este espaço. Zhao balançou a cabeça. Ainda não mostrei para o vovô Green e para Meg. Meirin assentiu. Existem apenas algumas pessoas em quem podemos confiar completamente. Se isso for divulgado e as pessoas souberem disso, o jovem mestre estará em perigo. Não se preocupe, vovó Merin. Com pensamento, ambos estavam de volta ao pé da montanha. Viver em outro mundo. Capítulo 24. Um bom lugar saindo do espaço. Como poderia Merin não estar animada? Com um espaço tão mágico, o futuro do clã Buda era esperançoso. Embora Zhao não pudesse aprender magia ou artes marciais, uma parte de Meirin agora achava que era melhor para Zhao não aprender. O antigo clã Buda ganhou sua nobreza através da honra, e eles ganharam essa honra através do campo de batalha a serviço do Império. Mas agora o clã Buda ficou com apenas um sucessor, então Meirin não queria que ele passasse por isso. Era melhor usar o espaço para a agricultura. Eles não teriam que se preocupar com comida e água, e poderiam ganhar dinheiro para ajudar a desenvolver o clã Buda. O clã Buda passou da prosperidade para a tristeza, mas agora parece que as nuvens estavam desaparecendo com Zhao ajudando-os a viver bem. Vendo o olhar animado no rosto de Meirin, Zhao também ficou muito feliz, porque sabia que Meirin estava realmente preocupada com ele. Foi muito bom se preocupar. Em sua vida passada, Zhao era órfão, então ninguém se importava com ele. Ele adorava esse sentimento. Aqueceu seu coração. Mestre, se houver algum perigo, você deve imediatamente se esconder em seu espaço. Não se preocupe conosco. Você é o único herdeiro do clã Buda. Não podemos arriscar que você se machuque. Não se preocupe, vovó Merin. Eu sei o que fazer. Contanto que mantenhamos um perfil discreto no futuro, devemos ficar bem. Meirin estava prestes a dizer algo, mas então eles ouviram um som e viram Bloqueade correndo em direção a eles. Mestre! Mestre! Encontrei um bom lugar! Ele gritou enquanto descia rapidamente a montanha. Ele parou ao lado de Zhao. Mestre! Encontrei um bom lugar! Atende às suas necessidades. Ele então apontou para a montanha. Há uma passagem na montanha. Não é muito difícil caminhar até lá. O rosto de Zhao se iluminou. Bem, vamos. Vovó Merin, você descanse aqui. Eu vou com Bloqueade. Merin balançou a cabeça. Não, eu vou também. Eu tenho que dar uma olhada. Se vai ser nossa nova terra de fazenda, eu tenho que saber o caminho para caminhar pela passagem da montanha. Ela então se virou para Bloqueade. Lidere o caminho. Bloqueade subiu a montanha enquanto os dois o seguiam. A montanha era principalmente estéril com apenas algumas ervas daninhas, mas ainda era difícil. Felizmente, eles não tiveram que andar muito, apenas 5 quilômetros. E então eles viram. Era um vale estranho cercado por penhascos, como se uma grande pedra tivesse caído do céu e cavado uma cratera. Zhao ficou ali, atordoado com sentimentos contraditórios. O vale era tudo o que ele precisava, especialmente o fato de que você não podia vê-lo do pé da montanha, mas como eles poderiam descer até lá? Merin se virou e olhou para Bloqueade. Seu garoto estúpido, você encontrou um lugar tão difícil de entrar. Se quiséssemos construir uma fazenda aqui, para não mencionar o jovem mestre, como os escravos iriam lá embaixo?
Zhao também estava irritado com ele. Embora o vale não fosse tão profundo, apenas dezenas de metros, ele ainda se sentia tonto olhando para ele de onde estava. Com todos os penhascos ao redor, seria difícil chegar lá. Se eles tivessem muitos materiais, provavelmente poderiam construir uma longa escada. Mas, infelizmente, eles não tinham materiais suficientes para começar, e seria difícil construir uma escada dessas com a madeira da montanha. Bloqueado olhou para os dois e riu. Mestre, vovó Meirin, não se preocupe. Venha comigo. Ele caminhou em direção aos fundos das minas de ferro. O tempo todo, Zhao e Meirin nunca haviam caminhado até os fundos das minas de ferro porque sabiam que ficava perto do pântano de carniça. O pântano estava cheio de miasma tóxico, além de bestas espirituais e plantas venenosas, e havia coisas mortas-vivas que vagavam por aí. Ninguém nunca foi para a parte de trás da montanha porque era perigoso. Olhando para a partida de Bloqueade, Meirin disse: garoto, se você quer viver, então volte rápido. Não há nada com que se preocupar, mestre e vovó Meirin. Sobre esta colina há uma caverna. Entramos na caverna, podemos entrar no vale. Acabei de sair de lá. Meirin queria dizer alguma coisa, mas Zhao interrompeu. Bem, vamos ver. Eles seguiram Bloquear até a parte de trás das minas de ferro. Mas assim que chegaram ao topo da colina, Zhao viu algo que atraiu sua atenção. Era o pântano da carniça. Atrás da montanha estava o caos entre o céu e a terra. Havia uma névoa colorida tão espessa que você não podia nem ver onde estava o chão, e nem a luz do dia podia brilhar. Bonito, era tão bonito, foi o que Zhao pensou ao ver a névoa colorida, que era composta de 7 cores brilhantes que, estranhamente, pareciam podres. Um longo suspiro interrompeu os pensamentos de Zhao. Ele se virou e olhou para Meirin, que também olhava para a névoa colorida. Que bela vista! Quem teria pensado que esta bela paisagem é realmente um dos lugares mais mortais do continente? A névoa do pântano carniça é uma das maiores barreiras já registradas. De todas as pessoas que já andaram por lá névoa, apenas 10 conseguiram sair. E esses 10 estavam entre os especialistas mais poderosos do continente. No entanto, nenhum deles conseguiu viver além dos 5 anos depois que saíram daquela névoa. Nenhum único clérigo ou alquimista foi capaz para salvá-los. Um calafrio percorreu as costas de Zhao enquanto ele observava aquela estranha névoa colorida, como se uma miríade de maldades estivesse sorrindo para ele enquanto mostrava os dentes. Zhao não se atreveu mais a olhar para ele. Ele se virou para Bloqueade e disse: vamos. Bloqueade continuou a liderar o caminho. A parte de trás das minas de ferro era estranha. Ao contrário da frente onde as ervas daninhas pareciam sofrer de desnutrição, as ervas daninhas na parte de trás eram mais longas, com uma cor preta e verde vibrante. Meirin falou: mestre, Bloqueade, é melhor você ter cuidado. Não toque nessas ervas daninhas. Eu acho que elas podem ser tóxicas. Bloqueade pode não ser necessariamente afetado por causa de quão forte ele é, mas desde que o jovem mestre bebeu a água do nada, ele não deveria tocar eles. Embora Meirin estivesse sendo cautelosa demais, eles não se atreveram a encarar isso de ânimo leve. Eles estavam perto do pântano de carniça que tinha uma reputação feroz, então eles tinham que ter cuidado. Cuidadosamente contornando as ervas daninhas, e depois de seguir Bloquear por 500 metros, eles viram uma caverna. A caverna não era grande, apenas cerca de 2 metros de altura, e dentro da escuridão eles podiam ouvir o som da água. Meirin foi para a caverna primeiro e em sua mão ela fez uma bola de luz, permitindo que Zhao visse o interior. Esta caverna também foi construída pelos anões. Era muito arrumado com blocos de pedra como base. Descer a caverna por 5 minutos levava a um espaço aberto que tinha apenas 3 metros de largura, não grande o suficiente como um lugar para morar. Provavelmente era apenas uma área de descanso temporária para os anões ou um lugar onde eles poderiam guardar coisas. Do lado direito, havia um túnel de onde vinha o som da água. Bloquear virou-se para Zhao. Mestre, esse caminho leva a um lago subterrâneo. À esquerda, há um túnel que leva ao vale. Zhao assentiu. De acordo com a sua estimativa, esse lago subterrâneo provavelmente era o mesmo que o lago próximo ao castelo. Pena que eles não tinham um item de iluminação em grande escala que pudesse ajudá-los a ver todo o lago. Eles desceram o túnel à esquerda. O túnel era muito largo, podendo acomodar 10 pessoas caminhando lado a lado e tinha 5 metros de altura.
Os três caminharam por 10 minutos até que de repente viram uma luz à frente, levando Meirin a extinguir seu feitiço de iluminação. E então os três caminharam para a luz. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.